A aula anterior teve como tema o realismo e o naturalismo. Vimos algumas características do realismo. O realismo é uma tendência literária que se sobressai, sobretudo, por apresentar aspectos altamente descritivos, pela narrativa lenta, pela objetividade. A professora Rose nos falou sobre o principal representante do realismo, Machado de Assis. Machado de Assis é o mais expressivo representante da literatura brasileira e inaugura o realismo no Brasil com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aprendemos as características do naturalismo e que seu maior representante foi Aloísio Azevedo. Aloísio Azevedo representa o naturalismo, que é uma tendência que acontece simultaneamente ao realismo, e inaugura essa tendência no Brasil com a publicação da obra O Mulato. Tenham uma boa aula! Profissão de fé. Invejo ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um movimento literário que aconteceu simultaneamente ao realismo e ao naturalismo. Nós vamos falar hoje sobre parnasianismo. Falar de parnasianismo é o mesmo que falar de poesia, porque o parnasianismo foi um movimento que aconteceu exclusivamente dentro da poesia. E ao contrário dos outros movimentos literários que aconteceram de modo sucessivo a uma escola, fazendo oposição a uma escola anterior, o parnasianismo aconteceu ao mesmo tempo em que aconteceu o realismo e o naturalismo. Assim, o período histórico, a contextualização histórica deste momento é o mesmo do realismo. Em outras palavras, nós podemos dizer que ainda estamos vivendo aquele momento daquelas 3 palavras de ordem, ciência, progresso, razão. Nós ainda estamos vivendo aquele momento da efervescência da industrialização. Estamos vivendo ainda, historicamente, o período das grandes correntes filosóficas, o darwinismo, o determinismo, a biologia, a sociologia, o positivismo. E o parnasianismo surge dentro deste contexto, só que somente na versão de poesia. Não existe texto parnasiano em prosa, porque foi um movimento poético.
Antes que passemos à frente, é bom dizer que a poesia é um gênero muitas vezes contestado. Há uma espécie de reação natural da maioria dos jovens em relação à poesia. Mas eu posso dizer a vocês que talvez esteja faltando um primeiro contato com esta forma de arte. Em outras palavras, eu vou dar aqui para vocês uma definição do que é a poesia, uma definição até pessoal, para que vocês se embalem nesse movimento e encontrem muitas respostas através dos textos poéticos com os quais vocês possam vir a interagir daqui para frente. O que é a poesia? Poeticamente, podemos dizer que a poesia, essa coisa meio mulher, meio menina, é a descoberta de que o coração do poeta não bate, rima. É evidente que aqui foi dada uma definição subjetiva daquilo que a professora de vocês acha que seja a poesia. Mas voltando ao parnasianismo, por que o nome parnasianismo? A palavra nos remete ao Monte Parnaso, que é uma região lendária grega, onde se acreditava que viviam os deuses ocupados em fazer poesia. Daí nós podemos observar que a tendência dos poetas parnasianos foi imitar os clássicos, a tendência em valorizar a tradição clássica, acreditando que desta forma eles pudessem fazer uma poesia em que a emoção fosse mais contida. Ao contrário da poesia romântica, em que o objetivismo imperava, era a palavra de ordem, agora os poetas parnasianos vão se mostrar mais contidos. Eles vão substituir a subjetividade pela objetividade, combatendo desta forma os exageros da emoção demonstrados pelos poetas românticos. Contudo, é preciso lembrar que, digamos, essa influência clássica sofrida pelos poetas parnasianos não passa de algumas referências à mitologia grega, por exemplo, como uma forma de preservar ou de manter o equilíbrio formal. Para os poetas parnasianos, a poesia deveria distanciar-se dos problemas sociais, pois eles defendiam o que nós chamamos defendiam os princípios da arte pela arte, uma forma de falar ou de preservar, de buscar a perfeição através da própria arte. E é por isso que nós vamos observar que os poetas parnasianos se dedicaram muitas vezes a fazer a poesia sobre a arte. Nós vamos observar então na poesia parnasiana a temática voltada, por exemplo, para os objetos de arte. Eles gostavam de falar sobre vasos gregos, vasos chineses, colunas de mármore. É muito comum na poesia parnasiana observarmos a referência que esses poetas fazem a deuses da mitologia, a Apolo, a Afrodite, por exemplo. A preocupação maior dos poetas parnasianos foi a forma. Ou seja, a maneira como essas ideias eram colocadas no papel. A rigidez com relação a essa forma gerou muitas críticas, principalmente dos primeiros poetas do nosso modernismo. Como Oswald de Andrade falou, só não inventaram uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Essa crítica se deve ao fato de os poetas parnasianos assumirem uma atitude ou de fazer da linguagem uma espécie de artesanato verbal, o que era verdade. Só o próprio distanciamento do poeta das questões sociais
já podemos, a partir desse fato, perceber que realmente a poesia parnasiana é impessoal e objetiva. Assim, nós podemos dizer que o sentimentalismo derramado do romantismo perdeu espaço agora para o racionalismo e para a objetividade dos poetas parnasianos. Nós vamos observar ainda no final dessa aula esse gosto exagerado dos poetas parnasianos em falar sobre a própria arte, sobre a própria poesia. A questão do vaso chinês, como eu já mencionei anteriormente, a questão das colunas de mármore. Como vocês podem observar, nada a ver com as questões abordadas lá pelos poetas românticos, como Castro Alves, que falou dos negros, falou da abolição, falou dos problemas da república. O poeta parnasiano, ele se coloca numa espécie de pedestal e quer realmente distanciamento dessas questões. Agora, nós vamos esquematizar as características para que possamos identificar realmente a poesia parnasiana. Vamos lá. Quando se diz que a linguagem parnasiana ou a poesia parnasiana privilegia a forma, isso quer dizer que para o poeta a palavra tem que ser trabalhada, tem que ser lapidada, tem que ser elaborada. No poema Profissão de Fé, que abre um dos livros do Olavo Bilac, o nosso maior representante desse movimento, ele estabelece exatamente esta atitude. Ou seja, ele aproxima o poeta da função do joalheiro, ele estabelece uma relação de intimidade entre o que é ser poeta e o que é um joalheiro. Ou mesmo cuidado utilizado pelo joalheiro para fazer a sua obra de arte, a sua joia, é o cuidado que deve ter o poeta parnasiano na busca da palavra exata para o seu verso. A poesia parnasiana, ainda com relação à forma, vai dar preferência ao soneto. Não se esqueçam de que soneto é aquela forma de poema, uma forma fixa, e que só pode ser soneto se o poema tiver 2 quartetos e 2 tercetos. Então, o soneto foi a forma privilegiada dos poetas parnasianos. Outra característica, agora enfatizando, é a questão da contenção emocional. Não existe sentimentalismos demasiados derramados na poesia parnasiana. A poesia deve ser o fruto do esforço intelectual. Então, isso quer dizer que a razão, ela prevalece sobre a emoção. Outra questão, outra característica da poesia parnasiana é que os poetas eram grandes conhecedores da língua portuguesa e eles davam preferência ao uso de palavras eruditas, da linguagem culta. Isso significa que se o poeta parnasiano, por exemplo, ficasse entre empregar uma palavra que todos conhecessem e outra que não fosse de domínio popular, ele iria optar pela palavra mais difícil. Além da linguagem culta, do vocabulário erudito, o poeta parnasiano dá preferência às rimas raras. Como o nome está dizendo, as rimas raras são aquelas formadas através de palavras de difícil terminação. É difícil, procurem vocês, nesse momento, encontrar uma rima para beleza. Evidentemente, em 30 segundos é possível encontrar inúmeras palavras que possam rimar com beleza. Agora, façam o mesmo com a palavra cisne. É difícil. A única palavra que eu tenho conhecimento de imediato, que me surge de imediato, é a palavra tisne.
Aliás, procurem no dicionário para ver o que significa. O poeta parnasiano adorava fazer esta busca, dar às rimas este caráter de raridade. Também era próprio da poesia parnasiana o universalismo. O que é universalismo? Isso significa que os poetas parnasianos davam preferência aos temas universais, como o bem, a verdade, a natureza, que são temas de preocupação universal. Além disso, não esquecer também que é muito comum encontrar na poesia parnasiana referência a personagens mitológicas, a deuses gregos como Afrodite, como Apolo, como Vênus, a personagens da história como Nero, por exemplo. Outra questão que não se deve esquecer e que faz parte, é imprescindível na caracterização da poesia parnasiana, é a contenção emocional e a impessoalidade. Além disso, existe uma outra característica que é o descritivismo. Como o poeta se preocupava muito em descrever as questões, as obras de arte, como nós já afirmamos no início desta aula, a poesia parnasiana tem um aspecto plástico e visual. O que significa que quando lemos um poema dessa natureza, por exemplo, muitas vezes temos a sensação de estar vendo o objeto retratado. E o mais importante é não esquecer que os poetas parnasianos defendiam o princípio da arte pela arte. O que quer dizer isto? É buscar a perfeição através da arte. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, voltando agora do nosso intervalo, vamos ver como é que foi o movimento parnasiano no Brasil. Este movimento iniciou-se em 1882 com a publicação de uma obra chamada Fanfarras, do poeta Teófilo Dias. No entanto, não foi Teófilo o representante mais significativo deste movimento no Brasil. O representante mais expressivo da nossa escola parnasiana, na verdade, é a tríade ou a trilogia parnasiana formada pelos poetas Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Destes três que compõem a trilogia parnasiana, nós daremos mais ênfase ao poeta Olavo Bilac. Sabe-se que, pela vontade paterna, Olavo Bilac não teria sido poeta, teria sido médico. O poeta contrariou a vontade do pai e conta-se que o velhinho não perdoou ao filho nem no leito de morte. O nosso poeta Olavo Bilac tentou fazer a faculdade de Direito, também uma faculdade não concluída. Afinal, Olavo Bilac ganha a vida como jornalista e também como funcionário público, além de ser, na sua época, um publicitário muito requisitado. A história nos conta que ele ganhou uma fortuna fazendo uma quadrinha para o seguinte anúncio: aviso a quem é fumante, tanto o príncipe de Gales como o Campos Sales usam fósforos brilhantes. Esta é a composição que o Olavo Bilac utilizou ou fez para anunciar uma marca de fósforos na época. Olavo Bilac foi considerado pela revista Fonfon, uma revista de grande circulação na época, foi considerado o príncipe dos poetas parnasianos. Olavo Bilac foi defensor do ensino primário,
defensor do serviço militar obrigatório e também o autor da letra do hino à bandeira. O poeta Olavo Bilac escreveu algumas obras, deixando-nos, como a mais conhecida delas, o livro chamado Poesias, em que ele abre com aquele poema Profissão de Fé, em que o poeta coloca todos os preceitos da escola parnasiana. Vocês devem se lembrar do poema que foi lido no início desta aula, em que ele diz, quero que a estrofe cristalina saia da oficina sem nenhum defeito. O que isso quer dizer? É que o poema deve parecer-se o quanto possível, ao trabalho de um joalheiro. Além de poesias, o nosso poeta Olavo Bilac escreveu também um outro livro chamado Via Láctea, mas aí nós vamos observar já uma posição mais intimista do poeta, uma poesia um pouco mais reflexiva. Além de Via Láctea, nós vamos observar uma outra faceta poética do Olavo Bilac, em que ele vai demonstrar uma poesia mais sensual, não é? Um lado mais sensual da sua poesia no livro Sarças de Fogo. Além de Via Láctea, Sarças de Fogo e a obra Poesias, o nosso Olavo Bilac deixou-nos também a obra O Caçador de Esmeralda, em que ele demonstra uma preocupação nacionalista e histórica. Agora eu vou declamar para vocês um poema do Olavo Bilac chamado Remorso, e eu gostaria que vocês observassem que, apesar de toda aquela questão da contenção emocional falada como característica básica do poema parnasiano, neste poema Remorso, o nosso poeta Olavo Bilac dá uma deslizadinha meio sentimental. Vamos ouvir então. Às vezes uma dor me desespera, nestas ânsias e dúvidas em que ando, cismo e padeço quando calculo o que perdi na primavera. Versos e amores sufoquei calando sem os gozar numa explosão sincera. Há mais 100 vidas com que ardor quisera, mais viver, mais pensar e amar cantando. Sinto que desperdicei na juventude, choro neste começo de velhice, mártir da hipocrisia ou da virtude, os beijos que não tive por tolice. Por timidez o que sofrer não pude, e por pudor os versos que não disse. Como vocês podem ter observado, este poema que eu declamei agora não é o representante mais legítimo da poesia parnasiana, uma vez que podemos observar claramente a posição do poeta, uma espécie de arrependimento sobre as questões não vividas na juventude. Então, esse sentimentalismo que se pode observar dentro desse poema nos remete, inclusive, a uma questão muito comentada lá no romantismo, que é a questão da subjetividade, que é a questão da emoção colocada dentro da poesia. E é bem verdade que a poesia parnasiana tem preceitos que dizem, ou que falam, que são claras com relação à contenção emocional. Isso não quer dizer que o poeta não possa deslizar e passar por cima dessa questão. Foi o que aconteceu com o poeta Olavo Bilac, sobretudo no final da sua vida, no final da sua criação literária. Agora nós vamos ver um outro representante também muito expressivo deste movimento, que é o poeta Raimundo Correia. Quais as características do poeta Raimundo Correia? Nós vamos observar que a poesia de Raimundo Correia é uma poesia de natureza mais reflexiva, filosófica. O poeta passa-nos uma visão de mundo que beira a descrença, o ceticismo total. Também o poeta Raimundo Correia evita sistematicamente empregar em seus poemas
à primeira pessoa. Nós vamos observar que o nosso poeta Raimundo Correia deixou-nos 3 obras mais relevantes, entre outras, né? Essas são as mais importantes, que são as obras Sinfonia, Aleluias e Versos e Versões. Agora, eu vou declamar para vocês mais um poema que representa o movimento parnasiano, mas para comprovar que todos os preceitos não são levados rigidamente por todos os poetas. Esse é um dos poemas mais conhecidos também dentro desta tendência literária, que é a poesia mal secreto. Se em muita fronte que parece calma, se em muito olhar que límpido parece, se pudesse notar, ler se pudesse tudo que n'alma existe, vive n'alma. Entre essa paz fictícia que se espalma no rosto, a inveja raro transparece. Ela que a glória alheia se enraivece e que as alheias lágrimas se acalma. Alma, vítima dessa enfermidade, mal sabes que a dos outros, sendo adversa, tu és adversa à própria felicidade. A inveja os risos todos te dispersa, menos ódio mereces que piedade, porque és mais insensata que perversa. Como vocês podem observar, o poeta parnasiano é aquele que gosta de falar bastante, escrever bastante, para dizer às vezes muito pouco, como é o caso do poema que vocês acabaram de ouvir. Para dizer que o coração invejoso merece piedade e não ódio, ele precisou, na verdade, de 12 versos para dizer uma coisa tão simples. Mas essa é a tendência mesmo da poesia parnasiana. Por fim, vamos entrar, então, agora vamos ver um pouquinho a respeito do último representante desta tríade parnasiana, que é o poeta Alberto de Oliveira. Nós podemos dizer que Alberto de Oliveira é o representante mais ortodoxo do parnasianismo. O que vem a ser ortodoxo? Ortodoxia é rigidez. Então foi Alberto de Oliveira, destes 3 poetas que nós comentamos nesta aula, o mais rígido quanto aos preceitos da escola parnasiana. Ele seguiu à risca todas aquelas regras impostas para que a poesia pudesse mesmo ser considerada uma poesia parnasiana. É dele, por exemplo, os exemplares mais característicos desta forma, desta tendência literária, com os poemas O Vaso Grego, O Vaso Chinês, de que nós já comentamos lá no início da aula. Uma curiosidade a respeito do Alberto de Oliveira e do seu quase parentesco com Olavo Bilac. Conta-se que Olavo Bilac namorou a irmã do Alberto de Oliveira. Mas o namoro foi impedido por um dos irmãos do poeta Alberto de Oliveira, um engenheiro que também não gostava de poetas. Conta a história que o nosso Olavo Bilac morreu solteirão e disse que a irmã de Alberto de Oliveira também manteve uma espécie de fidelidade espiritual ao poeta Olavo Bilac até o fim dos seus dias. O Alberto de Oliveira deixou para nós 3 obras bastante conhecidas, que são as obras meridionais, sonetos e poemas, versos e rimas, além do livro de Ema. Que críticas podemos fazer ao movimento parnasiano, à poesia parnasianista? Aquilo que nos parece que é óbvio. Quando nos preocupamos demais com a forma, evidentemente, não é difícil perceber que o conteúdo vai ficar prejudicado. Então, o que aconteceu com a poesia parnasiana é que o excessivo cuidado com a forma, com o aspecto plástico, deixou muitas vezes a poesia um pouco evasiva. É o que os poetas modernistas costumavam falar a respeito da poesia parnasiana, dizendo da sua verborragia. O que quer dizer isso? Falar muito
para dizer pouco. Mas isso foi uma crítica feita pelos poetas do primeiro momento da poesia modernista. Isso não quer dizer, em absoluto, que não encontremos exemplares magníficos da poesia parnasiana também. Agora nós vamos às nossas dicas de estudo. As dicas de estudo para a aula de hoje vão ficar em cima de um poema, um dos mais conhecidos poemas de Olavo Bilac, que tem inclusive um nome em italiano, Nel mezzo del cammino. Vocês vão ouvir o poema e vão depois seguir as minhas orientações. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha à tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Como vocês puderam observar, o poema faz uma verdadeira demonstração desse palco da vida, não é? Em que acontecem as uniões e as despedidas. Eu gostaria que vocês observassem que o poema foi passado para vocês no vídeo, distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, de acordo com a forma, como é que nós podemos classificar este poema? Outra questão, eu gostaria que vocês observassem estas questões sobre as quais nós falamos, das uniões e das despedidas, como é que elas acontecem dentro do poema? O que diz a primeira estrofe? Sintetize. O que diz a segunda estrofe, a terceira e a quarta. Por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. Até lá. O tema da nossa aula de hoje foi o parnasianismo no Brasil. A professora Rose nos explicou algumas características desse período. A poesia parnasiana caracteriza-se sobretudo pela contenção emocional, pela impessoalidade, pela objetividade e, sobretudo, obediência ao preceito da arte pela arte. Vimos que o principal representante do parnasianismo no Brasil foi Olavo Bilac. Olavo Bilac foi considerado pela revista Fonfon o príncipe dos poetas parnasianos. Deixou-nos a obra Poesia, em que ele abre com o poema Profissão de Fé, cujo texto fala sobre os preceitos desta tendência literária no Brasil. Conhecemos também as características da poesia de Raimundo Correia e de Alberto de Oliveira. Raimundo Correia foi um poeta que marcou pelo aspecto reflexivo e filosófico de sua poesia. Já Alberto de Oliveira ficou conhecido por ser o mais ortodoxo, ou seja, o mais rígido quanto aos preceitos da escola parnasiana no Brasil. Até a próxima!